nós vamos começar o assunto sobre instrumentos musicais. Todos aqui conhecem os instrumentos musicais? Vamos conhecer um pouco da história desses instrumentos musicais. A música, ela está presente na sociedade humana há muitos anos, há milhares de anos. Essas primeiras expressões musicais, elas eram produzidas com a própria voz, com as palmas. Só depois, ao longo do tempo, é que esses seres humanos, eles começaram a construir esses instrumentos musicais que vocês estão vendo aí na imagem. De início, eles utilizavam materiais diferentes do que nós utilizamos hoje. A maioria dos materiais deles eram ossos de animais, cordas, peles de animais, troncos ocos. Um exemplo de instrumento feito com esse tronco oco é o tambor. Deixa eu mostrar a imagem para vocês, tá vendo? Como eles faziam esse tambor? Com o tronco oco, só tem essa parte externa, e eles utilizavam a pele dos animais para eles conseguirem promover esse som. Como estava oco, quando eles batiam em cima da pele desse animal, era produzido o som. Esses instrumentos que eram feitos de ossos de animais, de pele de animais e de madeira, com esses troncos ocos, eles eram chamados de instrumentos rústicos. Esse tambor de fenda, como a tia falou, com a pele do animal e com o tronco oco. E acredita-se que os primeiros tambores, que eram feitos de troncos ocos, eles eram tocados com a mão ou com baquetas. Essas baquetas eles faziam também com madeira. Bem depois, que eles começaram a fazer os tambores com pele de animais esticadas. Esse tipo de instrumento, ele é um instrumento de percussão. A tia vai falar já sobre cada um desses instrumentos, tá bom? A classificação são instrumentos de sopro, percussão e de corda. Nós temos também outro instrumento que ele mantém o vínculo com esses períodos mais antigos, que é o arco musical. Vocês já viram um arco musical? Aí na imagem nós temos a foto de um homem tocando este instrumento musical, o arco musical. Ele tem uma corda esticada no arco, e esse arco ele é feito de madeira. O músico ele vai tocando com a boca. Esse instrumento ele é um instrumento de corda. É um dos instrumentos mais antigos da humanidade.
Desde muitos anos, essas sociedades antigas já começaram a criar seus próprios instrumentos musicais. Hoje nós temos vários instrumentos com sons diferentes. Agora nós vamos fazer uma atividade interativa. Essa atividade é a colagem com os instrumentos, tá bom? Nós vamos fazer a colagem, tá certo? A primeira parte é sobre os instrumentos de sopro. Esse instrumento, ele pode ser de madeira e tem um som mais aveludado. Nós vamos colar uma das figuras. A tia vai mostrar a figura para vocês. Nós temos a figura da flauta e temos a figura do trompete. Nós vamos colar a flauta ou o trompete. Ele é um instrumento que pode ser feito de madeira. A flauta, ela pode ser feita de madeira e tem um som mais suave, um som mais aveludado. Então, nós vamos colar a flauta, tá bom? Ó, você vai colar a flauta. O segundo instrumento, ele pode ser de metal, porém, e ele tem um som mais forte que o da flauta. Sobrou qual? Nós temos dois. Tambor? Ele é um instrumento, Lídia, de sopro. Como é que se chama? Isso mesmo, Ellen, trompete. Nós vamos colar o trompete. Ele é feito de metal e tem um som mais forte, né? Aquele som tão suave quanto o da flauta, certo? Então, a colagem será com o trompete. Agora, nós vamos para o instrumento de percussão. Preste atenção nas características. Alguns têm corpo sólido que vibra quando é tocado. Tem a parte de metal ou de madeira. Você passa nesse instrumento e ele começa a emitir um som. Nós temos o tambor e temos aqui o reco-reco. Olha. Eu acho que é o... Pronto, então será esse, né? O reco-reco. Vamos fazer a colagem. Então, nosso instrumento foi o reco-reco. O próximo instrumento tem uma membrana elástica. Lembra que a tia falou que antigamente esse instrumento ele era feito com pele de animal esticada. Quando bate nessa membrana, ele forma um som. Nós temos lá a figura. Qual a figura? Qual é esse instrumento? São os tambores, que tem essa membrana esticada, tá bom? Tem essa membrana elástica, certo? Agora nós vamos para os instrumentos de corda. Esse primeiro instrumento tem dedilhadas. Ele é tocado ou com dedo, ou unha, ou palheta. Olha, a gente vai mostrar para vocês. Qual desses nós temos? Violão, o violino e temos o piano. Qual desses instrumentos? Violão. Nós vamos colar o violão.
segundo instrumento de corda, ele precisa de uma baqueta. Esse instrumento, ele tem baquetas. Ó, temos o piano ou o violino. Piano. Muito bem, o piano. O próximo instrumento, ele tem cordas e tem um som mais curto. Qual foi o nosso instrumento? Qual o nome? Violino. Aí nós temos uns instrumentos de sopro. Esses instrumentos de sopro, eles vão produzir o som através do ar, tá bom? Da frequência desse ar. Nós temos o exemplo do trompete, trombone e a tuba. Eles são feitos de metais, mas nós temos o exemplo da flauta, que no começo ela era feita de madeira e até hoje ela também pode ser feita de madeira. A tia vai já mostrar a imagem para vocês. Aqui nós temos uma flauta feita de madeira. Quando você sopra esse instrumento, o ar passa pelo seu interior, pelo interior desse instrumento. Então, ao final ele vai produzir um som. O próximo tipo de instrumento será o de percussão. Ele vai produzir o som por meio dessa membrana elástica. Quando você bate a mão ou algum outro instrumento nessa membrana elástica, ela vai produzir um som. Vai ter uma vibração, certo? Nós temos uns exemplos. Congas, que é mais comum, é mais utilizado em músicas de axé. Temos bongós, temos vários tipos, ó, tantã. O mais comum, que eu acho que vocês conhecem, é pandeiro. Temos tamborim. Esses instrumentos são mais utilizados no estilo musical samba. O próximo tipo de instrumento é o instrumento de corda. O som ele vai ser emitido pelas cordas. Elas podem ser percutidas, ou seja, cada tipo de instrumento de corda ele é tocado de uma forma. Temos aí o violino. Nós temos um instrumento sendo usado para fazer o som e nós temos a harpa. É mais comum tocar a harpa com as mãos. Quando você movimenta essas cordas, elas vão produzir um som. E tem essa caixa, tá vendo no violino, no contrabaixo, até no violão. Essa caixa, ela também vai produzir um som quando ela é pressionada. Bate o som. Pronto. Esse último tipo de instrumento, ele é mais moderno. Ele é chamado eletrofone. Ele é um instrumento eletrônico. Eles vão produzir som através da eletricidade. Nós temos os pianos eletrônicos, temos os sintetizadores, que são esses de baixo, ó. Tem os botões para controlar a vibração da música. E temos como exemplo também o teclado.